A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Então, o tema que nós vamos abordar essa noite é sobre o psiquismo. Mas por que a doença? Porque muitas patologias que nós experimentamos, presenciamos na atualidade, têm a ver com o psiquismo. Mas alguém poderia indagar, mas o psiquismo pode trazer coisas boas, a saúde? Claro. É a ausência do bom psiquismo que surgem as doenças. E quando a gente trata de doenças, não estamos falando só das doenças orgânicas, as patologias físicas, mas também incluído nesse rol as doenças mentais. Os transtornos mentais nunca estiveram num patamar tão elevado quanto na atualidade. Quem voltar a fita um pouco, há 50, 40 anos atrás, era comum termos notícias de alguém que estava depressivo. Hoje, qual família, qual situação de um amigo, de um parente que não tenha passado por isso? E nós sabemos que isso já havia sido alertado por Kardec, lá no livro Obras Póstumas, em que o momento de transição, ele seria reconhecido pelo suicídio e a loucura. Então, o suicídio é uma consequência, muitas vezes, das doenças mentais, mal resolvidas. E a loucura, em todos os aspectos, do ser humano, das atrocidades que nós presenciamos, os crimes hediondos, é algo que choca a humanidade. Apesar da população ter recebido grande apoio na questão da tecnologia, da comunicação, da própria saúde, nós ainda observamos comportamentos equivocados que predomina a imperfeição moral. Felizmente, tem tempo para acabar, Nós estamos numa contagem regressiva. A transição planetária está acelerada. E aqui passará, sim, a predominar espíritos compadecidos em praticar o bem, em levar a instrução, o conhecimento, a verdadeira ciência, a benevolência, coisa que desequilibra o mundo. Então, enquanto mundo de provas e expiações predomina o mal, o mundo regenerado, o bem passará a predominar. Porque ali estarão espíritos encarnados com a missão de concretizar a regeneração. E o que é psiquismo? Então, o conceito, ele é amplo, mas nós podemos resumir dizendo: o conjunto dos fenômenos ou processos mentais de um indivíduo. Poxa, então, dependendo da linha de pensamento que cada um cultiva, da predominância, daquilo que a minha mente elabora, fixa, eu vou construir o meu psiquismo. Então, uma pessoa que é pessimista, uma pessoa que tem um medo de pequenas coisas, que no conjunto lhe impede de trabalhar, de viver bem com a família, em sociedade, é algo preocupante. E esses processos podem ser conscientes ou inconscientes. Exemplo, alguém que me diz aqui: eu tenho medo de cachorro. Mas por quê? Quando eu era criança, um cachorro me mordeu. É consciente. Esse psiquismo que foi construído tem explicação. Mas aquela pessoa que fala: eu tenho medo de viajar de avião,
eu não dou conta, né, de tomar um elevador. Eu tenho medo de lugares fechados. Mas por quê? Não sei. Mas em algum momento, em outras encarnações, esse indivíduo, ele registrou algo que ainda nas suas reminiscências lhe influencia inconscientemente. Que, aliás, nós sabemos que o nosso inconsciente é o maior oceano da nossa mente. Aquilo que nós somos conscientes, desde o nosso nascimento, que nós registramos, até os dias atuais, é a menor porção. Então, o nosso inconsciente ele é vasto. Já que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, é lógico, né, constatar que a história, os registros, eles estão em maior número, em maior bytes, né, dizendo na língua da informática, no nosso inconsciente. Então, enquanto a nossa tela de computador mostra a área de serviço, que são poucas coisas, que é o nosso consciente, mas e os arquivos ocultos, que não estão ali na área de trabalho? São muito maiores. Então, o nosso inconsciente, ele pode registrar situações que vai influenciar no nosso psiquismo. Exemplos: a emoção, o sentimento, o pensamento são energias. Olha que interessante, né? Uma emoção, um pensamento, são energias. Nós emanamos energias. Toda vez que pensamos algo, e não é pouco, segundo estatísticas, cada um de nós pensamos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Pensamos, inclusive, quando o corpo está dormindo. Porque quem pensa não é o cérebro, é o espírito. Então, aquilo que a gente registra de consciente é o cérebro, né? É como se fosse aquele papel de carbono que a gente registra e acha que aquele papel de carbono ali, a marquinha dele, é o principal. Não é. É o nosso inconsciente. E às vezes, repetitivamente, a gente tem a pretensão de mudar algo, achando que nós vamos ter um bom resultado, uma escolha certa, fazendo as mesmas coisas que deram erradas. Então, falta também uma análise, né? Uma crítica sobre nós mesmos, uma autocrítica em relação ao nosso pensamento. Então, se nós temos 60 a 70 mil pensamentos, a pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, 919, como é que é a minha avaliação, como foi o meu dia? Como que eu estou passando em revista? Eu tive bons pensamentos, eu tive boas emoções? Será que aquilo que eu achei que era o certo, eu fiz realmente de uma maneira prudente, equilibrada, ou eu tenho algo a melhorar, algo a retificar aquilo que eu achava que estava correto? Então veja que o nosso psiquismo, ele oscila a todo momento. Eu posso sair do momento de alegria, de paz e de harmonia, e lá na esquina da Praça Sérgio Pacheco, eu sofrer uma fechada de um outro motorista e o meu padrão vibratório mudar totalmente. Então perceba que é dinâmico o psiquismo. Foi lido, né? Se eu quero entender como que está o meu dia atual, ter explicações do que eu estou me aprovando, se eu estou me sentindo bem, se eu estou em equilíbrio, em paz ou em desarmonia, observemos o nosso dia anterior. Se eu quero saber como é que vai ser o meu dia amanhã, prestemos atenção no atual, porque hoje vai refletir no dia de amanhã. Então, o nosso psiquismo está em todo o momento atuando sobre nossas vidas. Então, quando Jesus nos aconselha vigiar e orar, não é uma recomendação fútil. É extremamente preciosa
essa recomendação. Então, na vigilância e na oração, nós criamos mecanismos de defesa contra o psiquismo negativo e reforçamos o nosso psiquismo positivo. Foi dito que cada um de nós temos um anjo da guarda, que para ser anjo da guarda tem que ser superior, moralmente e intelectualmente. E ele está de prontidão a todo tempo? Sim, mas nós permitimos a sua atuação, a sua ação benevolente a todo instante? Não. Então, nós atraímos, através do nosso psiquismo, entidades que podem ser benéficas ou maléficas. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Um jargão famoso. Me diga o que tu pensas, que eu direi com quem está acompanhado. Porque o nosso pensamento, ele não é oculto. Pode ser oculto aos encarnados, mas aos desencarnados, o nosso pensamento é uma tela gigante que expõe todo o nosso desejo, todas as nossas emoções, todas as nossas vontades. Então, isso também é um psiquismo. E essas energias geram ondas vibratórias, impulsos. Então é aquele rádio antigo, né, de válvulas, que a gente tinha que pegar o sintonizador, né, até encontrar a estação desejada. A nossa vibração, os nossos impulsos, é semelhante ao rádio, que busca uma sintonia. Então, se os meus pensamentos, as minhas ações, o meu padrão vibratório é harmônico, é elevado, eu estarei acompanhado de entidades que querem me ajudar, que querem me proteger. O Chico, já em Uberaba, recebeu uma trabalhadora queixando que ela sentia que estava sendo obsediada. Chico, eu sinto toque, eu sinto arrepios, um mal-estar. Eu estou sendo influenciado. O que eu devo fazer? O Chico, com uma receita curta, dá o tratamento para ela. Atraia os bons espíritos. Onde há luz, não pode ter trevas. E nós temos essa dificuldade. Às vezes, nós somos semelhantes a um eclipse. Não que o eclipse é permanente, mas nós podemos estagiar mais do que deveria ser estagiado se nós não mudarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas vibrações. O poder da oração, segundo a mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos, é um antídoto poderoso a isso. Qual de nós, nesse mergulho de 60 a 70 mil pensamentos por dia, podemos afirmar com convicção e certeza que todos os pensamentos são nossos? Será que é meu? Será que alguém me influenciou? Então, se há um pensamento persistente, negativo, que nos assedia, façamos uma oração. É um poder que muitas pessoas desconsideram. Às vezes mudar de ambiente, estar em contato com a natureza, desligar a televisão, o computador, o smartphone, fugir um pouquinho daquilo que é mecanicamente nocivo, que não acrescenta qualidade em nossas vidas. Então, as mudanças de atitude, uma leitura edificante, ouvir uma boa música, são situações que equilibram o nosso psiquismo. Lá na questão 27, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Olha que pergunta interessante, na época de Kardec, século XIX, antes da física quântica, antes de Albert Einstein. Resposta:
Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Olha como que os Espíritos resumem, né, a dúvida de Kardec. Então, é só Espírito e matéria? Não, tem Deus, Criador de tudo. Causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, Criador, criou os Espíritos e criou a matéria. Então, isso resume. Aí vem aquela pergunta, né? Poxa, e o pensamento? Onde que encaixa nessa classificação? O pensamento que nós emitimos é Deus? Não. É espírito? Não. Os espíritos têm a sua identidade, são individuais. É matéria. Pensamento é matéria. Ah, mas eu só conheço matéria tocando, né? Que excita a minha sensibilidade. Não, existem matérias sutis que nós não percebemos, mas dependendo da condição. Então, um médico que sofreu uma experiência de quase morte, que deu um depoimento no Congresso Médico Espírita em Goiânia, ele estava saindo de casa de férias com a sua esposa e no meio do caminho ele teve um mal súbito. A esposa levou imediatamente para o hospital. Realizando os exames, constatou que ele tinha uma dissecção da aorta. Ou seja, a principal artéria do corpo estava sendo rasgada. E se não houvesse intervenção imediata, ele iria falecer. Mas mesmo assim, uma cirurgia de alto risco. E foi feito. E ele ficou vários dias na UTI. E ele teve essa experiência. Saiu do corpo, viu o próprio corpo, viu as alas da UTI, saiu da UTI e percebeu que amigos o visitaram. E tinha um amigo que era médico, que estava ali de frente, o seu leito, e que ele pensou, ele está muito grave, ele não vai escapar dessa. Depois ele perguntou se ele não pensou isso, ele confirmou. E ele viu algo interessante, porque ele recebia preces, né, de grupos que visitavam a UTI e ministrava orações e passes naquelas pessoas que estavam ali internadas. E ele viu que através da região do crânio, especificamente da região frontal e do chakra coronário, as pessoas que oravam caíam luzes coloridas sobre o corpo dele, ajudando no tratamento. Então, nós já ouvimos falar muito de forma-pensamento. Se nós fixarmos o nosso pensamento, se nós fizermos um monoideísmo, nós construímos formas aos olhos da espiritualidade. Dependendo da qualidade desses pensamentos, formas harmônicas, benéficas ou formas contrárias. Então perceba que o tratamento de uma oração não tem espaço, não tem distância. Pode ser ministrado a qualquer lugar, a qualquer paciente, mesmo estando distantes. Então, o pensamento mais edificante que a espiritualidade nos mostra é a oração. Orar, colocando o sentimento, a vontade, é algo que transforma a capacidade que muitas vezes é oculta aos olhos, ao entendimento precário que a humanidade possui. Então, estar em oração é um privilégio para aqueles que realmente conhecem esses mecanismos. Então, essa fórmula, né, que Albert Einstein elaborou, que energia é igual a massa, que é uma matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, se naquela época Kardec perguntasse, então nós temos no universo espíritos e energia, não é o correto.
Então hoje nós temos o quê? Um conceito mais elaborado do que a matéria. E a matéria, tanto a sutil quanto a mais grosseira, tem uma fonte, que é o fluido cósmico universal. Então tudo que é material é oriundo dessa fonte primária. A matéria-prima de tudo que nós entendemos no universo, enxergamos no universo, é constituído da modificação do fluido cósmico universal. Então imagine o nosso corpo, né? O amontoado de células, né? De tecidos, tudo isso é energia. Então se a gente sabe, né, que nós temos trilhões de células no nosso corpo, e as células que eu tenho hoje não são as mesmas células de ontem, e não serão as mesmas células de amanhã, é fácil entender que se o psiquismo é trabalhado positivamente, eu vou estar estabelecendo um padrão de saúde, de equilíbrio, de harmonia. Se o meu psiquismo cai na negatividade, adota uma forma imprudente, eu tenho uma predisposição em desenvolver patologias físicas ou mentais. O nosso corpo humano, um adulto, né, aproximadamente 60 quilos, tem 10 trilhões de células. Cada célula possui 700 trilhões de átomos. Então, o corpo humano tem aproximadamente 7 octilhões de átomos. É muito átomo. Então, observe, né, que o átomo, que é a unidade, vai se juntar a outro átomo, formar uma molécula. Essa molécula vai constituir as organelas citoplasmáticas. Esse conjunto vai se estruturar numa célula. Estas células vão se diferenciar e formar vários tecidos, e cada tecido vai formar o órgão e, finalmente, o corpo humano. Então, a todo instante, essa energia, esse amontoado de átomos, está trocando informações um com o outro. Por que quando uma pessoa tem um choque, uma emoção muito desagradável, passa algum tempo, algumas horas, alguns dias, ela adoece? Porque aquele choque desarmonizou tanto as suas energias, que o seu sistema imunológico, que é um amontoado de células, passou a não trabalhar adequadamente, ficando suscetível à ação de micro-organismos. Então, uma pneumonia, uma sinusite, uma bronquite, pode ter tido como origem um desequilíbrio emocional, um psiquismo negativo. Esta cena retrata, né, o desencarne de Dimas. Então, essa teia que parece o quê? Uma rede de peixes sobre ele, era através da mentalização da sua esposa, que estava ali ao lado. Então, sabendo da gravidade, que ele estava prestes a desencarnar, ela estava mentalmente criando obstáculos à desencarnação do seu marido. E a equipe espiritual responsável pela desencarnação, com habilidade, ela intui a Dimas a pedir que a esposa vá dormir no seu quarto, que ele estava bem, que na manhã seguinte tudo estaria melhor. E ela foi aproveitar o momento para fazer a desencarnação. Ou seja, até através do pensamento, do psiquismo, né? Eu vou ficar sozinha, eu vou sofrer com a ausência do Dimas. Isso era um obstáculo ao trabalho da espiritualidade. Olha o nosso anjo da guarda, né? Querendo nos aconselhar, nos intuir, e às vezes o nosso psiquismo repele essa ajuda. Semelhante a isso, o passe espírita. São todos que estão preparados para receber
a boa ação, a atuação do passe espírita? Nem todos. Alguns mais receptivos, outros repelindo as boas energias através do pessimismo, da ansiedade, da raiva, do não perdão. Então, situações que impera as energias negativas são situações que subtraem a terapêutica do passe espírita. Aqui um exemplo contrário, do psiquismo positivo. Uma pessoa que elevou o pensamento, fez uma prece, uma oração, pedindo ajuda do seu anjo protetor, e ele veio ao seu auxílio, aplicando um passe, transmitindo boas energias, transmitindo ânimo, coragem. Então, são situações opostas. E que nós podemos, como já dissemos, transitar com muita facilidade, de um espectro a outro, repentinamente. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, tem um relato do instrutor Clarencio, que está lá no capítulo 21, intitulado Conversação Edificante. Olha o que Clarencio coloca. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização perispiritual. Então percebam que o psiquismo e a sua ação ela não está só entre os encarnados. Os desencarnados têm a mesma consequência. A fisiopatologia é a mesma, só que eles não têm um corpo físico, mas têm um corpo espiritual. E o que é o corpo espiritual para a nossa organização física? É o molde, é aquilo que plasma a saúde ou a doença. Então, se um espírito que carrega no seu corpo espiritual lesões provocadas por comportamentos equivocados em outras encarnações, ele pode reencarnar e estabelecer, em consequência dessa desarmonia perispiritual, doenças. Arrepender do erro, expiar ou provar o erro, reparar o erro. É aí que a gente limpa o perispírito. Então, quando a dor chega, é a oportunidade bendita para nos livrarmos daquelas manchas, daquelas cicatrizes que impedem a verdadeira saúde física e espiritual. O Chico dizia, que a dor, que a aflição é salão de beleza para a alma, Então, um método eficaz, que a gente pode, através do amor, resolver os problemas. Mas nem sempre essa escolha é realizada. E a dor como salvação, como redirecionamento, reequilíbrio individual, ela chega com esse propósito educacional. Continua Clarencio. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. E ele conclui: quando de consciência inclinada para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Lesamos primeiramente a nossa própria alma. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então, o que a gente leva
tesouros espirituais, instrução, prática da caridade, o reconhecimento do esforço, mérito diante das suas provas e expiações. Então isso é a nossa credencial para o mundo espiritual. E tudo de bom que nós alcançarmos também fica registrado no perispírito. Como que ao mundo espiritual uma entidade elevada, moralmente e espiritualmente, nos revela? Através do seu perispírito. Brilhante, energia, benfazeja, que acalma, que consola, que acolhe. O perispírito de uma entidade inferior não simboliza isso. Por isso que quanto mais inferior é o espírito, mais materializado é seu perispírito. Nosso perispírito é a nossa carteira de identidade no mundo espiritual. Questão 621 no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós temos na nossa consciência o registro dessas leis. Mas por que constantemente nós estamos precisando de passar, rememorar tudo isso? Porque nós nos afastamos dessa responsabilidade, dessas informações. Elas sempre estiveram ali. E através do estudo, do conhecimento, da libertação, que nós resgatamos esse compromisso de reviver, de evidenciar novamente esse padrão das leis divinas. E a gente tem como observação que toda vez que a gente afasta da lei divina de Deus, nós sofremos. Toda vez que nós melhoramos, teremos autonomia para continuar nesse cuidado, é o livre-arbítrio. Em casa espírita é muito comum, recebermos irmãos e irmãs com problemas, com aflições. E muitos que recebem a consolação, a orientação, o tratamento e que adquirem a melhora, às vezes não voltam mais. Então eu lembro daquela figura, que a casa espírita ela tem duas portas. A do lado esquerdo, realizando curas e tratamento. A fila dobra o quarteirão. E a porta da direita, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 3 pessoas na fila. Onde é que a cura é permanente? É na outra fila. Então, segundo Kardec, uma das missões do Espiritismo é destruir o materialismo. Quem está em busca de cura é justificável, é louvável? Sim. Mas é a única coisa para depois se afastar e ficar predisposto a sofrer os mesmos problemas sem a instrução? Então, quando o Espírito da Verdade nos aconselha, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, tem o segundo, instruí-vos. Até para amar, praticar a caridade, corretamente, com equilíbrio, sem instrução, é o equilíbrio das duas coisas, E onde que nós mais nos fixamos? No futuro, desenvolvendo a ansiedade? É no passado, lembrando das coisas negativas, fixando no nosso passado, esquecendo de viver o presente? Então perceba que quem se fixa no passado desenvolve muitas vezes tristeza, melancolia, depressão. E o correto é o presente. Porque sem o presente, nós ficamos destituídos de construir um futuro melhor. Não que a gente deva apagar o passado, passar uma borracha.
O passado é uma referência. Se eu fiz alguma coisa certa no passado, eu tenho essa memória, essa lembrança. Eu fiz alguma coisa errada, já é um alerta para não fazer de novo. Então nós somos seres trinos. Nós temos um espírito, o perispírito e o corpo físico. Então todas essas energias, elas se entrelaçam, elas se comunicam plenamente, em todos os sentidos. Então percebam que o nosso fluido vital, aquilo que alimenta, que dá vida, biologia às nossas células, ao nosso corpo, depende desse fluido vital. E onde que esse fluido vital, ele é mantido, ele é recuperado, ele é reabastecido através do fluido cósmico universal. Então os nossos chakras, os chakras intermediários, têm um papel importante nessa manutenção desse fluido vital. E percebam que a respiração nos dá uma condição de 20% desse fluido vital e 10% através da alimentação. Então aqui os chakras superiores, o coronário, frontal, laríngeo, os intermediários, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, e aqui os básicos, o genésico e o básico. Então, os intermediários trabalham também sentimentos e emoções. Então percebam, se a minha emoção é negativa, como que esses chakras intermediários vão captar a maioria da formação do fluido vital através da captação do fluido cósmico universal em boas energias. Então o sentimento negativo, ele pode obstruir a captação desse fluido. Então isso acontece nas pessoas depressivas, O depressivo, ele perde a capacidade de recuperar, de reabastecer a sua bateria de energia. E a mesma coisa acontece com os obsediados. Aqueles que sofrem graves influências espirituais também têm essa dificuldade de manter a energia vital em equilíbrio. Então os chakras intermediários do perispírito são responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital espiritual. Mas é necessário que esse fluido vital espiritual vá até o núcleo etérico, que é a parte mais grosseira do nosso perispírito. A parte que não nos acompanha à desencarnação. A que segue a desencarnação é o corpo espiritual, ou também chamado de corpo astral, e o espírito. O núcleo etérico, onde também é responsável por armazenar o fluido vital físico e também o ectoplasma. Os médios de efeito físico têm grande abundância de ectoplasma no seu duplo etérico. Então, através das comunicações entre as partes do perispírito, é adquirido através do fluido cósmico universal a transformação em fluido vital espiritual, e esse fluido vital espiritual é transformado em fluido vital físico, que é a verdadeira energia, a que dá vitalidade ao nosso corpo físico. Lá na Gênesis, capítulo 14, onde Kardec trata dos fluidos, item 31, curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã ou doente por uma molécula sã ou sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada.
Mas depende também da energia, da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará o fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então percebam que nessa colocação de Kardec, a vontade ela é primordial. Mas só depende da vontade? Imaginem uma mãe que está com a sua criança com um problema febril e que ela tem uma vontade enorme que aquela criança cure. Faz uma oração, pede a Deus assistência. Será que ela pode ser atendida? Pode. Mas por que Jesus tem o poder de cura imensamente superior a qualquer um de nós? Levanta-te, enxerga, segue o teu caminho, a tua fé te curou. Porque Jesus, acima de tudo, da sua vontade, ele tem o sentimento que amplifica a penetração desse fluido, que é o amor incondicional. Nosso amor ainda não é incondicional. Nosso amor é limitado. Quer ver um exemplo? Uma mãe e um pai que é chamado à escola porque teve uma criança que se acidentou, que a aula vai ser suspensa. Os pais chegam aflitos, será que é meu filho? Graças a Deus que não é meu filho. Percebam que o maior amor que a gente conhece, o sentimento mais elevado aqui na Terra é o amor de mãe. Eu não duvido. Mas é o amor incondicional de Jesus? Não, está muito longe. Então, o dia que tivermos essa condição de amar incondicionalmente, tendo a vontade, o equilíbrio, a harmonia, nós cumpriremos aquilo que Jesus nos ofereceu. Vós sois deuses. Um dia fará tudo o que eu faço e muito mais. Que a paz, o amor de Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja.